Olá! Hoje a gente vai analisar duas tragédias aéreas que aconteceram no mesmo ano, sabe? Só que em lugares bem diferentes do mundo. O voo 801 da Transbrasil e o 811 da United Airlines. Uhum. Os dois tiveram um impacto enorme. Então, a nossa ideia aqui é explorar o que aconteceu, com base no que a gente sabe para entender mesmo os fatores, né? Os detalhes que levaram a esses acidentes. Vamos investigar isso. Exatamente. E é interessante comparar, porque as causas, bom, parecem ser bem distintas. Num caso, a gente fala de erro humano, talvez procedimento. No outro, uma falha técnica, de projeto mesmo. Sim, E o fascinante é ver como esses eventos, cada um do seu jeito, trouxeram lições, né? Que ajudaram a mudar a segurança na aviação. Vamos olhar os detalhes para aprender com eles. vamos começar então pelo Transbrasil 801. Era um Boeing 707, tá? Cargueiro, fazendo a rota Manaus para Guarulhos. Certo. E tem um detalhe que chama a atenção logo de cara. O comandante tinha só 21 horas de voo naquele tipo de avião. Vem pouco, né? Nossa, 21 horas é muito pouco mesmo. Pois é. E aí, na aproximação final para pousar em Guarulhos, alguma coisa deu muito, muito errado. Perderam o controle, a sustentação. E essa perda de controle foi direto pro chão. A aeronave caiu numa área super populosa, o bairro Jardim Cumbica, ali do lado do aeroporto. Que tragédia. Foram 25 mortos, né? Incluindo tripulação e gente em solo. E uns 100 feridos por aí. Essa queda numa área urbana, nossa, deve ter sido um caos. Uhum. Mas essa questão da experiência do piloto, 21 horas. Isso era normal para a época ou já era um sinal de alerta? Olha, é um ponto bem crítico. As investigações elas apontaram para um erro de procedimento ali na aproximação. Parece que teve uma manobra errada com os flaps. Aquelas partes da asa para dar sustentação, né? Isso, para voo em baixa velocidade. E também com os spoilers, que ajudam a frear. Essa combinação, essa manobra, que não foi a ideal, talvez junto com um pouco de ansiedade ou a falta de familiaridade mesmo do piloto com como o avião responderia, Entendi. levou à perda de controle. Então não é só um erro individual, sabe? Levanta questões sobre o treinamento, como era feita essa transição entre aeronaves diferentes naquela época. Faz sentido. Então, enquanto a tripulação da Transbrasil estava lidando com esses fatores humanos, procedimentos, na hora crítica do pouso, do outro lado do mundo, lá no Pacífico, o pessoal do voo 811 da United teve um problema bem diferente. E logo no começo do voo. Pois é, um Boeing 747, gigante, tinha saído de Honolulu e ia para a Austrália. E, 17 minutos depois de decolar, Uma explosão violenta. dentro do avião. Uma explosão? Como assim? A porta do compartimento de carga dianteiro. Ela simplesmente se abriu em pleno voo. E isso causou o que a gente chama de descompressão explosiva. Nossa. É uma perda de pressão súbita, violenta mesmo. Tão forte que arrancou um pedaço da fuselagem do avião. Arrancou. Imagina o pânico. Uma parte dos assentos ficou exposta para o lado de fora. 8 passageiros que estavam ali, infelizmente, não sobreviveram. Que coisa horrível. Terrível. Mas olha só que interessante. No meio desse caos todo, a tripulação foi assim espetacular. Conseguiram manter o controle do avião todo danificado, voltaram para Honolulu e pousaram em segurança. Foram até premiados, né? Heróis mesmo. Sim, um trabalho incrível de pilotagem e gerenciamento de crise. E a investigação nesse caso foi para outro lado. Descobriram uma falha de projeto. De projeto, no avião. Exato. Um mecanismo que travava a porta de carga. Tinha um problema elétrico associado também, mas a raiz era o design da trava. Basicamente, ela podia parecer travada, dar indicação de travada, sem estar de fato completamente segura. Meu Deus. Um defeito escondido, né? Que se manifestou com a diferença de pressão lá em cima. É um contraste total com o caso da Transbrasil, né? Aqui foi falha de engenharia pura. Então tá. Temos 2 acidentes bem sérios no mesmo ano, mas contando histórias muito diferentes sobre os riscos de voar. Um mais ligado à operação, aos procedimentos, ao fator humano ali sob pressão, Uhum. e o outro uma falha no próprio equipamento, um erro de projeto mesmo. O que a gente tira disso tudo? Olha, acho que a principal lição é que os dois acidentes, cada um por seu motivo, foram marcos. Impulsionaram melhorias importantes na segurança.
O caso da Transbrasil, bom, reforçou demais a necessidade de treinamento rigoroso, de seguir os procedimentos à risca, talvez até de avaliar melhor a adaptação dos pilotos a novos aviões. Certo. Já a falha no United 811, ela não só obrigou a Boeing a corrigir o problema em todos os 7400 na época, como também expôs uma fragilidade no processo de certificar componentes críticos. Isso levou a indústria a repensar como garantir a segurança desses mecanismos complexos, como as portas de carga. A gente aprende tanto com erro humano quanto com falha de projeto, né? Recapitulando rapidinho, então. Transbrasil 801, um 707 cargueiro, caiu em Guarulhos. Causa principal: erro de procedimento na aproximação, manobra incorreta, talvez com a pouca experiência do piloto como fator. 25 mortos. Isso. E o United 811, um 747 de passageiros, teve a descompressão explosiva por causa de uma falha de projeto na porta de carga. 8 pessoas morreram, mas a tripulação conseguiu fazer um pouso seguro. Exato. E isso, sabe, deixa a gente com uma reflexão final. Será que a indústria da aviação aprende e implementa as mudanças do mesmo jeito ou na mesma velocidade quando a causa é uma falha de projeto, como no United, comparado a quando é um erro de procedimento, um fator humano, como no Transbrasil? Boa pergunta. Será que corrigir a engenharia é mais direto, mais objetivo, enquanto lidar com o fator humano exige mudanças mais culturais, de treinamento, que são mais complexas, mais contínuas? Fica aí essa questão, né? Sobre como a segurança aérea evolui a partir de tipos diferentes de falhas.